E hoje nós temos uma inspiração da Escola de Maria, né? Um momento em que nós fazemos uma breve reflexão, e isso acontece somente aos domingos. A Escola de Maria, para você que está aqui, né, pela primeira vez, para você que ainda não acompanhou, aos domingos nós rezamos com as famílias e em seguida uma breve reflexão, né, sobre um trechinho mesmo da Bíblia, onde Nossa Senhora nos ajuda a sempre superar uma dificuldade, né? E hoje nós temos um tema que em Deus o impossível acontece. Você tem um impossível na sua vida? Você tem uma dificuldade a ser enfrentada que não depende de você? Então hoje, nessa Escola de Maria, né, nós temos esse auxílio que vem do alto. Então, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, tem um trechinho muito curtinho, muito simples, mas que tem todo o poder. Neste trecho diz assim: para Deus nada é impossível. O que é algo impossível? Talvez a resposta dependa sempre do ponto de vista de quem observa. Nesse sentido, seria impossível o mais fraco derrotar o mais forte, a menos bela vencer um concurso de beleza, um atleta de fim de semana superar um atleta olímpico. Impossível, diriam. Mas também, muitas vezes, corremos o risco de transformar o possível em impossível. Fazemos isso quando deixamos de acreditar em nós mesmos e nos vemos como fracos, fracassados, derrotados, incompetentes, sem condições de ser e de fazer. Certamente não controlamos o impossível, mas podemos e devemos controlar aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Sem sombra de dúvida, não somos um zero à esquerda. Guardamos dentro de nós competências que nos fazem, todos nós, homens e mulheres especiais. Assim, tudo o que for possível fazer deve ser feito. Mas a pergunta retorna: o que é impossível? O que é impossível para você? A pergunta ainda se faz presente e persistente. Penso que o impossível se apresenta a partir da ação de Deus. Posso, portanto, falar do Deus do impossível. Um Deus em que toda impossibilidade vira possibilidade. Um Deus em que toda impossibilidade vira possibilidade. Para a gente marcar isso na mente. Gravar esta mensagem, esta frase. Um Deus em que toda impossibilidade vira possibilidade. Em Deus não há limite. Tudo nele e por causa dele pode ser superado. Nada é impossível para Deus. Revela que ele enxerga de uma forma diferente da nossa e que a sua ação é sempre acentuada, marcada pelo que de fato pode acontecer. Em Deus, o impossível acontece. Afinal de contas, é impossível uma mulher engravidar sem a participação de um homem. Porém, mais impossível ainda é a grandiosidade e a infinitude de Deus caberem dentro de um ventre. Veja, se é impossível que a Virgem Maria engravidasse sem a ação masculina, quem dirá um Deus, né, se guardar dentro de um ventre, né, de um ventre feminino, de um ventre materno. Mais impossível ainda era essa mulher habitar uma região destinada a não ser nada. Maria vivia ali num lugar que nem no mapa não tinha. Era impossível que ela fosse a escolhida de Deus para gerar o Salvador. Olha onde ela vivia, num lugar tão simples, tão distante, tão esquecido, tão nada diante dos olhos de alguns. Mais impossível ainda é Deus se e permanecer conosco todos os dias,
como o mais irmão de todos os irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho. Maria percebeu e viveu intensamente uma das maiores e mais fundamentais lições, que para Deus não há impossível. O que de fato existe é uma realidade que precisa ser transformada. Essa foi certamente a grande diferença entre Maria e todos do seu tempo. Enquanto a maioria vivia na periferia do que é impossível, ficava só pensando no que era impossível, ficava ligado naquilo que era impossível realizar, Maria vivia inserida, mergulhada na realidade de Deus, que tornava possível a impossibilidade humana. É a proximidade de Deus que garante a realização do impossível. A partir do momento em que Maria acolheu a possibilidade de Deus, em meio ao impossível que vivia, podemos todos nós, a exemplo dela, adentrar novos caminhos e viver situações completamente diferentes. Creio num Deus do impossível, e quanto mais percebo minhas limitações, muito mais a presença dele se faz urgente e necessária. Tá aí. Quanto mais nós somos limitados, quanto mais a gente percebe, porque limitados nós somos, mas quanto mais a gente vai se dando conta, né, da nossa pequenez, da impossibilidade que nós temos de realizar tais coisas, né? Quanto mais a gente vai se dando conta, quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente vai se dando conta do quanto a gente é limitado, né? E não consegue realizar tudo. Eu até ia dizendo num outro momento que quando a gente está distante de Deus, quando a gente caminha uma vida distante de Deus, a gente vai se sentindo Deus, a gente vai se colocando no lugar de Deus na nossa vida. E a gente vai se iludindo, vai achando que a gente pode tudo, a gente fica se achando, não é assim? Se acha capaz, competente, se acha todo poderoso, eu faço, eu consigo, eu realizo, isso daqui só eu sei fazer, sem mim não acontece, enquanto que a palavra de Deus deixa claro para nós, né, que nós devemos ser ramos que vivem grudadinhos na videira que é Ele, porque sem Ele nada nós podemos fazer. A Virgem Maria entendeu muito bem isso. Nesta aula de hoje, Nossa Senhora quer nos ajudar a entender isso. Quando nós nos aproximamos de Deus, a luz dele ilumina as nossas trevas, a nossa escuridão, a nossa ilusão. Nós ficamos muito iludidos, a gente constrói castelos de muita ilusão quando nós estamos distante de Deus, a gente fica sem noção, né? E aqui Nossa Senhora vem nos ajudar a entender isso. Ela reconheceu a limitação dela, tanto que ela perguntou quando o anjo disse, né, que ela iria engravidar, ela disse, mas como isso vai acontecer? Eu não vivo com homem nenhum. E o anjo disse, não, fica tranquilo, o Espírito Santo virá. Ou seja, é só Deus, é o Espírito Santo que realiza os impossíveis. Mas Ele realiza, Ele pode. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós vamos nos unindo, né? Como diz aqui, que quanto mais percebo minhas limitações, muito mais a presença de Deus se faz urgente e necessária. Por quê? Porque Ele pode realizar o que eu não posso. Seja na ordem que for, na área que for, né, da nossa vida, nós não podemos. E olha, não vai muito longe. Às vezes nós somos limitados a fazer coisas muito pequenas. Nós somos limitados muitas vezes a coisas ridículas, que a gente olha e fala, não acredito que eu não sou capaz de resolver isso. E nós precisamos da ação de Deus. Então, em Deus, o impossível acontece. Na vida dela, e a gente olha e fala, verdade, só podia ter sido Deus. Quanto da nossa vida, muitas vezes, nós olhamos, né, e dizemos, nossa, eu não teria capacidade de resolver isso, foi Deus que pôs a mão aqui. Uma cura, uma libertação, muitas vezes um sentimento horrível, né, que nós somos tão incapazes de dominar e nós precisamos da mão de Deus ali. A nossa querida, né, que Maria, que hoje entrou dizendo, perdi meu irmão, olha aí.
Olha aí se não é Deus para chegar e ir consolando esse coração. Nós somos limitados, nós sofremos, né? Nós não conseguimos resolver todas as coisas, não. Muitas vezes a vida nos apresenta coisas que são assim impossíveis para nós. Impossível de ser transformado, impossível de ser modificado, né? Mas a mão de Deus pode. Onde a mão de Deus toca, tudo se transforma. Porque Deus é o Criador de tudo. Ele criou todo o ser humano, Ele criou o nosso corpo, Ele criou essa máquina humana, né? Se assim podemos dizer. Ele criou todos os nossos órgãos. O Salmo 139 vai dizer isso, que a mão de Deus foi trabalhando, tecendo e desenhando todo o nosso ser, por dentro e por fora, no ventre da nossa mãe. Se Deus fez, se a mão de Deus criou a tua cabeça, a minha cabeça, é claro que é Ele que tem o poder de consertar os problemas que dão na cabeça, como em todos os órgãos do corpo. Mas existem também situações que nos colocam assim numa dificuldade, numa impossibilidade de resolver, que muitas vezes não é física, mas é psicológica. São coisas profundas que estão na alma que nós nem temos acesso. Somente a mão de Deus pode alcançar. Quantas vezes nós temos alguns comportamentos, né, que a gente estranha, que a gente mesma não aceita. Mas por que eu sou assim? O que é isso? Eu não consigo lutar contra isso, eu não tenho força contra esse meu jeito. É um jeito tão profundo, tão enraizado, que só pela oração, só pedindo para Deus pôr a mão dele, porque Ele alcança. Então são limitações que nós temos, né? Também, hoje a Célia entrou aqui pedindo, né, no nosso momento de oração, que por essa situação da casa dela, então ela está vivendo ali hoje um impossível, porque estão vivendo a dificuldade de uma casa que foi assaltada, estão vivendo o medo, eles estão vivendo toda essa insegurança, mas eles estão limitados, não podem fazer nada hoje. Vai vender esta casa? Não vai vender esta casa? Vamos sair daqui? Nós dependemos de Deus para resolver isso para nós com urgência, com emergência. Por enquanto, precisamos ficar por aqui. Vamos para onde? A família toda. Vamos fazer o que com tudo isso de um minuto para o outro? Então nós temos que ter consciência que existem coisas que nós somos limitados a fazer, nós não podemos, mas em Deus nós podemos. É onde nós temos que ir nos entregando, colocando em oração e pedindo para Deus realizar ali o impossível. Aquilo que nós não podemos, né? Ver um filho doente, muitas vezes descobrir doenças, quanta impossibilidade nós temos de resolver alguma coisa, olhar e se sentir impotente, não posso fazer nada, e ali então clamar e pedir, porque o Deus do impossível pode pôr a mão e pode realizar, né? Então creio num Deus do impossível. Olha a Virgem Maria dizendo para nós: e quanto mais percebo minhas limitações, muito mais a presença dele se faz urgente e necessária. Muitas vezes nós percebemos que não conseguimos uma coisa, a gente começa a dar murro em ponta de facas, começa a buscar saídas, soluções em lugares, em situações, em pessoas que só vão prejudicar mais a nossa situação. E por último, nós pedimos a Deus quando já não tem mais aonde recorrer, quando já não tem mais o que fazer. Enquanto que a solução sábia é quando surgiu a situação, já buscar logo Deus. Porque Ele pode resolver todas as coisas. A vida de Deus está tão presente em Maria que ela se tornou o exemplo mais significativo de que nada é tão difícil que Ele não possa realizar. Quando Deus tem o lugar de Deus na nossa vida, como Maria, que deu para Deus o lugar de Deus na vida dela, ela ficou tranquila, porque ela sabia que era Ele que ia realizar todos os impossíveis. O que para ela era impossível, para Deus se tornou possível a todo tempo. Então que neste momento nós possamos colocar todo o nosso impossível na mão de Deus. O que hoje para você é algo que você não consegue, com nenhum esforço seu, com nenhum esforço da tua parte, você não mudaria em nada essa situação.
Então vamos colocar aqui em todo este impossível da tua vida. Vamos pedindo a este Deus do impossível, né? Que faz com que tudo seja possível, Ele que consegue realizar todas as coisas, Ele que pode mudar, Ele que pode transformar todas as situações. Vamos pedir para Ele que Ele nos ajude a ser cada vez mais dependentes dEle, porque quando nós dependemos de Deus, é Ele quem realiza as obras na nossa vida. Jesus tem todo o poder de transformar todas as situações. Clame Jesus agora nesta situação da sua história. Seja de ordem interna, psicológica, num relacionamento. Você está num relacionamento que você não consegue se desprender, para você é impossível, você já é dependente desta pessoa, mas essa pessoa te faz mal, esse relacionamento te faz mal, mas você não consegue se libertar. Peça agora a Jesus que realize o impossível, que tire de você toda a insegurança, todo o medo, de buscar um novo horizonte, de buscar uma nova forma de viver, de tomar uma decisão. O que hoje é impossível para você, para a tua família, coloque agora na presença de Jesus. Ele tem o poder. O nome de Jesus é poderoso. O impossível, Ele pode realizar. Creia nisso. Sejamos cada vez mais dependentes. E Ele pode realizar o impossível em nós. Por nós. Sim, o impossível, porque o possível nós fazemos, mas o impossível só com Deus. Em Deus, o impossível acontece. Em Deus, o impossível acontece. Quantos impossíveis o Senhor já realizou? Quantos impossíveis o Senhor está realizando nesta hora no meio de nós, que nós só saberemos depois, daqui uns dias. Quantos impossíveis o Senhor está realizando, está providenciando. Tudo aquilo que é impossível a nós, Ele pode realizar. Clamemos o nome de Jesus sobre este impossível da nossa vida hoje. Sobre este impossível, clame o nome de Jesus, que tem poder, que tem autoridade. Jesus sobre a vida dos nossos filhos. Jesus sobre as nossas casas. Clamemos o nome de Jesus sobre a nossa casa. Clamemos o nome de Jesus sobre o nosso trabalho. Clamemos o nome de Jesus sobre a nossa família. Clamemos o nome de Jesus sobre a nossa vida espiritual. Clamemos o nome de Jesus sobre os nossos relacionamentos. Clamemos o nome de Jesus sobre as nossas amizades. Clamemos o nome de Jesus sobre o nosso ministério, sobre toda a nossa vocação. Clamemos o nome de Jesus sobre o nosso casamento. Clamemos o nome de Jesus contra todos os males que se levantam sobre nós. Clamemos o nome de Jesus sobre a nossa saúde física. Clamemos o nome de Jesus sobre a nossa saúde espiritual, física, psíquica e emocional. Que curas e libertações o Senhor possa realizar no meio de nós pela intercessão da Virgem Maria. Aquilo que é impossível, a depressão que é impossível ser vencida, em Deus é possível. Em Deus o impossível acontece. Se você está dependente de remédios há tanto tempo, para você é impossível viver um dia sem remédios. Clame o nome de Jesus sobre a sua saúde. Clamemos o nome de Jesus sobre agora toda a nossa saúde, para que o impossível aconteça, para que todos os remédios o Senhor possa banir da nossa vida, da nossa saúde. Que Jesus misericordioso possa vir resgatando os nossos filhos do mundo das drogas, o impossível para os nossos filhos de serem libertos da vida de pecado. Clamemos o nome de Jesus. Jesus, 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 Jesus,
Jesus, sobre o nosso impossível, clamemos o nome de Jesus. O nome de Jesus sobre o impossível a nós. Tudo aquilo que é impossível, o Senhor já realizou. Vamos rezar uma Ave Maria, entregando este impossível nas mãos de Nossa Senhora, porque agora este impossível já não nos pertence mais, é impossível para nós. Então agora este impossível não pertence mais a nós, mas vamos consagrá-lo a Nossa Senhora para que ela interceda, para que o Senhor realize o possível dentro desta situação impossível. Por esta Ave Maria, este impossível tornar-se-á possível, se for da vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Fiquemos com Deus. Que a Virgem Maria esteja conosco, nos guardando, nos envolvendo durante toda esta semana, nos trazendo a paz. Que toda depressão, todo o mal que aflige caia por terra, para que possamos viver mais pertinho de Deus e chegarmos aqui no próximo domingo, se Deus quiser, agradecendo por uma semana cheia da bênção de Deus, cheia da graça, e que o Senhor estenda a mão dele sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa e sobre os nossos impossíveis, para que nós possamos a cada dia mais sermos pessoas felizes, curadas e libertas, no nome do Senhor, porque Ele nos quer libertos. Hoje nós rezamos os mistérios gloriosos da vitória de Deus. E se Deus é vitorioso, nós também somos vitoriosos junto com Ele. O impossível não nos pertence mais. O nosso impossível está na mão de Deus, porque Ele já está providenciando a possibilidade de resolver tudo isso. A solução Ele colocará no seu coração e no meu. Louvado seja Deus por tudo isso. Uma boa semana para todos nós. Que o anjo da paz possa nos visitar e nós possamos passar dias de alegria e de paz no colo da Virgem Maria e na presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Amém. Fiquemos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.